Paz e graça, o canal Filadélfia, pastor Edmilson Rodrigues, Igreja de Cristo Filadélfia. Estamos falando nessa jornada escatológica agora, e hoje nós queremos falar sobre a igreja da última hora. Nós temos visto como as igrejas têm se preparado aí para o evento final, para a manifestação gloriosa de Jesus Cristo. Nós temos no Apocalipse duas igrejas que estão consideradas ali duas igrejas finais, pelo menos das 7 cartas, que é Filadélfia e Laodiceia. Nós poderíamos fazer uma analogia delas na questão das duas igrejas que representam as igrejas, a igreja dos últimos dias, a igreja da última hora, por assim dizer. Sendo Filadélfia a igreja fiel, e Laodiceia aquela igreja morna que não se decide verdadeiramente por servir a Deus, por servir a Cristo. Sendo que a igreja Filadélfia, sendo a igreja fiel, ainda que seja fraca, mas é uma igreja fiel, que guarda a palavra de Deus, que guarda a sua vontade. A palavra de Deus também em Apocalipse 3:10 diz que ele também guardará esta igreja da hora da provação que há de vir sobre toda a terra. Guardar aqui no sentido de proteger, de preservar, não exatamente de tirar do meio, mas de preservar ou de cuidar, passando pelo meio, passando pelo problema da grande tribulação. Mas a igreja infiel, ou a igreja de Laodiceia, que representa essa igreja infiel, que é uma igreja morna, ao qual Cristo diz para ela que está a ponto de vomitar da boca dele, isso é, por quê? Porque ela é rica e abastada, ela é autoconfiante, ela confia em si mesma, ela não confia em Deus, ela não vive nos padrões de Deus, e vive como uma igreja liberal. E hoje nós temos a teologia liberal, e nós temos igrejas que vivem nesse sistema de teologia liberal, que vivem totalmente o liberalismo. E a igreja tradicional, ou a igreja reformada, ou a igreja histórica, ou a igreja apostólica dos primórdios, a igreja que é representada pela igreja de Cristo também, que é a igreja da restauração, ela é uma igreja que pode ser considerada a igreja da última hora, que está vigilante, ela deve estar vigilante, ela está prontamente preparada por aquilo que vier. Aqui em Mateus capítulo 25, versículo de 1 a 3, nós temos aqui a parábola das 10 virgens, né? Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes, 5 loucas. As loucas, tomando suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com suas lâmpadas. E tardando o esposo, toscanejaram todas e adormeceram, mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Nós temos visto como a igreja ela é referência, né, para o mundo, é ela que vai mostrar ao mundo a existência de Cristo, o amor, o poder de Deus. E a igreja viva é uma igreja que está constantemente servindo a Deus, sempre com suas lâmpadas cheias de azeite. Aqui para nós, a parábola das 10 virgens tem muito a ensinar para a igreja atual nos seguintes termos. As virgens são as igrejas, ou a igreja em si. Apocalipse 22, versículo 17 diz assim: e o Espírito e a esposa, ou o Espírito e a igreja, aqui na versão atualizada fiel, diz o seguinte: o Espírito e a esposa dizem, vem, e quem ouve diga, vem, e quem tem sede, venha, e quem quiser tome de graça da água da vida. E o Espírito e a esposa dizem, vem. O Espírito e a igreja. Apocalipse 22, 17. O noivo é Jesus Cristo. Marcos 2, 19 a 20 diz assim: e Jesus porém, porventura, os filhos das bodas jejuarem enquanto está com eles? E Jesus disse-lhes: podem porventura os filhos das bodas jejuarem enquanto está com eles o esposo ou o noivo? Na mesma versão aqui, fiel. Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar, mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Jesus é o esposo, Jesus é o noivo. As bodas é a volta de Jesus. Apocalipse 19, verso 7 diz: regozijemo-nos, alegremos-nos e demos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. A igreja que está preparada para o arrebatamento, a igreja que está preparada para, após a tribulação, ser levada para viver com Cristo na glória, ou
governar com ele no milênio do reinado de Cristo, né? No reinado milenial de Cristo. E lhe foi dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Disse-me, escreve, bem-aventurados, veja bem, aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, essas são as verdadeiras palavras de Deus. As lâmpadas representam a luz do mundo, isso é, a igreja deve ser a luz do mundo. Eu, você, como representantes da igreja de Cristo viva, da igreja do Cristo vivo, somos aqueles que representam a igreja viva de Cristo nesse tempo ao qual nós vivemos. Nós somos luz, nós somos sal. E interessante, como sal, nós trazemos sabor ao mundo, nós fazemos um diferencial onde nós encontramos o nosso meio. Mas como luz, a Bíblia diz que as nossas obras seriam vistas pelos homens e Deus seria glorificado. Isso é, as nossas obras de luz, a nossa vida seria aquela que glorificaria a Deus. Veja bem, Mateus 5,14, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade sobre um monte. Então você deve ser um representante vivo da luz do mundo, ou da luz de Deus, aquele que representa Cristo. O azeite, logicamente, é a unção do Espírito. Nós estamos alegorizando a palavra de Deus, ou fazendo uma metáfora, né? Metaforando a palavra de Deus nesse caso. Azeite é a unção do Espírito. Veja bem que 1 João 2,20 diz, e vós tendes a unção e sabeis todas as coisas. Deus nada nos oculta, mas pelo contrário, tudo nos revela. Então, ainda que nós fazemos metáforas da palavra de Deus, ou alegorizamos algumas delas, ou algumas passagens, nós compreendemos que nós somos parte de um contexto histórico que está se preparando para um final, para quando tudo se acabar, nós possamos estar em Cristo, firmados em Cristo, e na glória, vivendo as bodas do Cordeiro, e bem-aventurados são aqueles, né, e espero que nós estejamos no meio desses que são aqueles considerados que são bem-aventurados. Podemos entender que as virgens representam a totalidade das igrejas cristãs, contudo, metade delas estão despreparadas para a volta de Jesus. Assim, de tudo precisamos saber que a igreja somos nós, você, eu, a nossa comunidade é a igreja de Cristo, é a igreja viva do Senhor Jesus. Nós devemos guardar bem a palavra do Senhor. Nós devemos viver bem, viver de forma que o nome do Senhor seja louvado. Qual é a diferença de uma igreja que está dormindo com uma igreja que está acordada? A igreja que está despreparada está dormindo como as virgens nécias. Nécias quer dizer loucas, né? Como saber se a igreja está dormindo? Se ela está descansando ao invés de trabalhar, isso, ela está sempre de férias, ela não se envolve com a obra. Ela não se envolve com os afazeres da vontade de Deus. Ela não se envolve com aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Ela não cuida daquilo que Deus colocou nas suas mãos. Ela não é luz que ilumina a sua circunvizinhança. Pessoas que são como não nascidos de novo. Eles não refletem a glória do Evangelho de Cristo Jesus. Isso também representa muito a negatividade dessas igrejas. Segundo, se está com os olhos fechados, não enxergando os desafios ao seu redor. Os desafios hoje seria aquilo que muita gente compreende, que era pregar o Evangelho do Senhor. Atos capítulo 1, versículo 8 diz que mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis testemunhas. E o texto exatamente do Espírito Santo descendo sobre nós é para que nós pudéssemos testemunhar dos feitos do Senhor nessa terra. E ele diz tanto em Jerusalém como na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Isso é, testemunhas vivas de Cristo. Se você não pode sair da sua circunvizinhança, seja testemunha viva aonde você vive. Isso mostra que a sua igreja não está dormindo, que a sua igreja está acordada, está refletindo a imagem de Cristo, para que todos possam ver. Terceiro, se estiver mais preocupado consigo mesmo do que com a salvação de vidas. Tem tanta gente preocupada consigo mesmo, igrejas preocupadas em construções faraônicas, igrejas preocupadas em adquirir bens, em fazer com que pessoas sejam fiéis, depositárias nos seus cofres, e ao mesmo tempo nada disso serve para o próximo. Eles não se importam, não se preocupam.
e a salvação de vidas é o mais importante. Deveriam usar os recursos, a igreja deve usar os seus recursos em benefícios dos carentes, dos necessitados, da sua vizinhança, da sua comunidade, daqueles que verdadeiramente precisam. Essa deveria ser a característica de uma igreja que auxilia aqueles que necessitam, que estão próximos e que necessitam dela, né? Infelizmente, nos últimos tempos, muitas igrejas estão dormindo e espero que você não faça parte dessa igreja que está dormindo. A igreja da última hora deve estar acordada, não pode estar dormindo. A igreja que está acordada, quais são as referências dela? Por exemplo, mantendo-se alerta à espera da volta do Senhor. O pré-tribulacionismo diz que a igreja não passa pela tribulação. Ela tem um ponto positivo e tem um ponto negativo. O ponto positivo é que ela prepara as pessoas para a santidade. O pré-tribulacionismo prepara as pessoas para a santidade. Isso é, porque como a volta de Cristo é iminente, eu não sei quando vai ser, de qualquer forma ela vai acontecer e vai me pegar despreparado, então eu devo estar preparado como um santo. O ponto negativo é que ela não prepara a igreja para sofrer danos, para passar por tribulações. Então nós deveríamos pegar o ponto positivo do pré-tribulacionismo, que seria viver bem aqui, viver louvando ao Senhor, viver uma vida de santidade, de piedade, digna diante do Senhor, aguardando a bem-aventurada esperança da manifestação do nosso grande Deus Salvador Jesus Cristo, conforme Tito 2, verso 13, e ao mesmo tempo nós deveríamos estar como os pós-tribulacionistas, aguardando que a igreja passará por momentos críticos de tribulação, e isso fortalece o teu coração, porque passar por luta é coisa que todos os cristãos, passar por tribulação é coisa que todos os cristãos de todas as eras passaram, que a igreja primitiva passou, que os pais passaram, que os pais apostólicos passaram, que os reformadores passaram, que os nossos irmãos ainda passam hoje em outras partes do planeta. Então, esse é o ponto negativo do pré-tribulacionismo, mas, portanto, se prepare, porque nós precisamos estar preparados. Vigilantes diante dos desafios que há no mundo. Os desafios hoje é manter uma igreja fortalecida, uma igreja única, uma igreja que tenha os mesmos pensamentos de Cristo, os mesmos sentimentos que teve Cristo Jesus e que vivam de modo igual àquilo que Cristo já designou na sua palavra. Ocupada, logicamente, com a pregação do Evangelho. Falando, vivendo, seja a Bíblia que o mundo pregue. Isso é, pregue o Evangelho. Pregue em todos os lugares por onde você for. E se necessário for, abra a sua boca. Isso é, a Bíblia que o mundo lê é a sua vida, é você. As suas ações, atitudes, elas falam mais do que as suas palavras. Seja a referência viva do Cristo vivo nessa terra. Agora, eu não sei como está a sua igreja, não sei como está a igreja da sua comunidade. Eu sei que ela deve estar ou dormindo ou acordada. Ou ela é Filadélfia, fiel, que vai passar por momentos críticos, mas será preservada, ou ela é Laodiceia, a qual Cristo acabará vomitando ela da boca se ela não tiver uma transformação, se ela não passar por um momento de transformação. Logicamente, agora, como que nós podemos fazer uma divisão dessas igrejas? Uma igreja que pode estar apagada, uma igreja que pode estar iluminada, uma igreja que pode estar, o diferencial dessa igreja é exatamente as obras dela. E uma igreja despreparada para a volta de Jesus está com a sua luz apagada, isso é, não tem azeite, não tem unção, não tem pregação do Evangelho. Ela se prepara muito com as questões dessa vida, dessa terra, com a prosperidade, o Evangelho da prosperidade, que é um falso evangelho criado e introduzido no nosso meio aí no século XX e que se expandiu ao século XXI e que tem crescido cada vez mais, mas infelizmente é um evangelho falso. Não existe evangelho da prosperidade. Não existe. Se não estiver dando testemunho, se não estiver pregando o Evangelho, se estiver sem brilho e alegria, essa é uma igreja que está apagada, uma igreja que não tem luz, que não reflete Cristo. Você deve se preocupar com a sua vida, mas Cristo diz que o amanhã não deveria ser preocupado, porque Deus já está lá. Isso é, deixe a cada dia o seu próprio mal. Deus já está cuidando de você. Não gaste a graça que Deus te deu hoje com problemas de amanhã. Amanhã Deus te renovará na graça, te dará nova graça para você enfrentar os conflitos de amanhã. Seja uma igreja que é luz, que brilha, que representa Cristo por onde quer que você vá. É lamentável de hoje muitas igrejas estão apagadas. O ativismo, o tradicionalismo recorrente de muitas igrejas tem mantido elas frias
Sem o amor, sem o sentimento por Cristo ou pelo próximo, sem amar ao próximo, nós não vamos pregar o Evangelho e não vamos viver Cristo. É importante nós vivamos Cristo. A igreja da última hora precisa ser uma igreja iluminada. Agora, como fazer para que uma igreja seja iluminada, né? A igreja que é iluminada simplesmente ela trabalha o caráter do testemunho de vida de seus membros. Você, como representante da Igreja de Cristo, você tem que entender que você deve ter o caráter de Cristo. Caráter é imagem. Caráter é a representação viva do Cordeiro. Isso é aquilo que você exterioriza. Personalidade é uma coisa, a sua genialidade está ligado também ao seu caráter, à sua personalidade, mas caráter é aquilo que você exterioriza todos os dias. Nós precisamos ser transformados pelo Espírito Santo. Então, permita que o seu caráter, a sua vida seja transformada para que você seja um exemplo vivo de um cristão nessa terra e seja uma luz, né? Ocupar-se pregando o Evangelho faz parte. Buscar a energia e a luz do Espírito Santo, a renovação. Isso é, nós nos renovamos na presença de Deus. A Bíblia diz, Paulo escrevendo aos Romanos, que nós vivemos em novidade de vida. Viver em novidade de vida é ser renovado todos os dias pela comunhão com o Espírito Santo. Seja a igreja iluminada. E aí tem a igreja que não deveria ser carnal, mas ela é carnal, e a igreja que é ungida. Aqui as 10 virgens, as 5 que são consideradas como impuras ou como nécias, elas são carnais pelo simples fato de não levarem em consideração que precisavam estar acesas, que precisavam estar prontas quando o noivo viesse. Porque é importante que estejam prontos aqueles que quando a trombeta soar, ou quando encerrar aquele processo doloroso que a terra passará por ele, você esteja pronto para reinar com Cristo, para viver Cristo ali na eternidade, já que você viveu com Cristo nessa terra. A igreja carnal, ela não tem oração, ela não tem pregação como prioridade, ela é voltada para si mesma, seus próprios interesses, ela tem seus próprios propósitos, elas não encarnam a vontade de Cristo, não presta serviço ao próximo para mostrar o amor de Deus. Isso é a igreja carnal, uma igreja que vive para si, ela não vive para Deus. Ao contrário de uma igreja viva, de uma igreja que serve a Cristo, de uma igreja que está com o seu azeite ali de sobra, com a sua lâmpada acesa, aguardando para que quando alguém te serve, aí vem o noivo, sair ao teu encontro, esteja pronto para poder se encontrar com Cristo, ou com o noivo, e se tornar a esposa na eternidade, nas bodas do Cordeiro, e festejar com ele, ela deve estar acesa, deve estar iluminada. Não pode ficar com picuinha. É gente que não quer ir mais à igreja, é gente que está vivendo agora aquele período agora de um movimento conhecido como desigrejados, que tem crescido muito. Isso, infelizmente, é um movimento que não deveria existir. Igreja é o corpo de Cristo. Salvação só existe dentro do corpo de Cristo. Igreja não é lugar de ninguém ser salvo. Igreja é a reunião do corpo de Cristo, é a reunião dos salvos. Cristo é o cabeça desse corpo. Você é salvo porque o Espírito Santo te conduz até ela. E na comunhão que você vive com essa igreja, você se torna membro desse corpo. E você faz parte de um corpo que são os salvos. Quando a igreja está ungida, vive em oração, ela intercede pelos enfermos, ela cuida dos seus enfermos, dos necessitados, ela estuda as escrituras, ela prega o evangelho, ela está ocupada ajudando ao seu próximo. A igreja que está ungida é uma igreja que ama, é uma igreja que está pronta. Quando Cristo disser vem, ela irá, ela vai dar ouvidos à sua voz e ela vai ser de imediato ir ao encontro do Senhor Jesus. Então seja a igreja ungida, busque exatamente a unção do Espírito Santo e vença toda a carnalidade. Não permita que a carnalidade... Paulo escreve aos Gálatas acerca de um combate, entre a carne e o espírito, ali na verdade alma e espírito combatendo, ou a necessidade, a vontade da carne de fazer a sua própria vontade. Combate contra o espírito que quer fazer a vontade de Deus. E nós vivemos em constante conflito. E vou dizer para você, o animal que nós alimentarmos melhor será aquele que vai vencer essa batalha. Então aquele que nós alimentarmos mais, ou o espírito, ou a carne, é aquele que for mais bem alimentado que vai vencer. Se você dá vazão à sua vontade da carne, à sua liberdade, que você chama de liberdade,
lembrando que liberdade ela só existe em Cristo Jesus, fora de Cristo não existe liberdade, e para a liberdade foi que Cristo nos libertou, Ele nos libertou para viver nele e para sermos livres nele. Portanto, combata contra toda a carnalidade. A impura e a virgem. Uma igreja despreparada para a volta de Jesus, ela é impura. Como saber se uma igreja está impura? Se houver injustiça em sua forma de ser, se contaminar com práticas mundanas, envelhece ou perde o vigor com o tempo. Uma igreja que não é voltada para a vontade de Deus, uma igreja que está influenciada pelo mundo. Ela se casou com o mundo. E igreja e Estado não funciona, nunca deu certo. Foi um fracasso. Igreja, ela deve andar de mãos dadas com Deus, ela é teocrática. Deus cuida dela. E nós devemos deixar tudo aos pés da cruz. E aí o problema é que a impureza faz com que nós unamos Estado novamente, unamos as vontades do mundo, nós permitimos que as coisas do mundo, que o mundanismo entre dentro da igreja, nós aceitamos isso como algo que é aceitável aos olhos de Deus, e Deus na verdade não aceita. É como a igreja de Laodiceia, a qual Deus diz que está a ponto de vomitar da sua boca. Por quê? Porque ela não é quente nem fria, mas ela é morna. Já experimentou beber água morna? As pessoas bebem água morna exatamente para provocar o vômito. E o problema maior aqui é esse: as pessoas dessa igreja impura, elas vivem de uma forma injusta. E a Bíblia diz que nós devemos viver de modo justo, piedoso e santo, aguardando a volta de Cristo. Essa é a vontade de Deus para conosco. A igreja da última hora precisa ser uma igreja virgem, uma igreja pura, isso é, uma igreja que não aceita a injustiça em seu sistema de trabalho, ela não aceita o mundanismo dentro. As pessoas hoje, elas se vestem como mundanos, as mulheres, os homens, hoje eles se portam totalmente de forma errada. As igrejas hoje já não tem mais, as pessoas já não têm mais o recato, já não são mais recatadas. Isso é um perigo muito grande. As pessoas se vestem de qualquer forma para ir ao culto. As pessoas já não têm mais a vontade de participar de um culto verdadeiro, de cultuar a Deus de forma organizada, racional, que é um culto lógico dado ao Senhor. Vivem de qualquer forma. A Bíblia diz que nós devemos nos amoldar aos padrões de Deus e não aos padrões do mundo. E não vos amoldeis aos padrões deste mundo, ou deste século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus para convosco. É o que Paulo diz em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, ele diz sobre isso. A igreja, ela precisa ser renovada, ela precisa ser santa, ela precisa ser pura, imaculada, porque Cristo só levará a igreja imaculada. Então, naquele dia que Cristo chamar a sua igreja, e aqueles que não são, que são imaculados, que são maculados, na verdade, perecerão. Seja uma igreja santa, uma igreja preparada para o retorno de Jesus. A igreja atrasada e a igreja preparada. A igreja atrasada é aquelas noivas nécias, né? Ela não se preocupou e agora corre ao encontro de Jesus, mas já não dá mais tempo. Quando a porta da graça se fechar, não vai mais ter uma segunda oportunidade. Não há segunda chance, querido. O pré-tribulacionismo diz que há uma segunda chance para aqueles que vão ficar aqui no período da tribulação, enquanto os santos estarão com Cristo nas bodas do Cordeiro. É um ensino errôneo. Não há segunda oportunidade. A oportunidade é essa, de você viver agora, e quando Cristo te chamar, você está preparado para isso. Ninguém vai comprar a sua salvação, como eles dizem lá, na sua a historicidade deles, dizem que ali o homem vai rejeitar a marca da besta e com seu próprio sangue vai comprar a sua salvação. Isso é algo totalmente equivocado da palavra de Deus. Não existe, não há segunda oportunidade. Assim como na Arca de Noé não houve uma segunda oportunidade. Deus tem dado demonstração disso na eternidade, ou na história da igreja, na história da humanidade. Deus não vai reabrir a porta da graça depois dela fechada, portanto, se mantenha preparado e não atrasado. A igreja atrasada é essas nécias
que correm ao encontro de Jesus, mas não tem azeite. O que elas fazem? Elas vão em busca daquelas que têm. E aí quem tem não pode dar, porque já está dentro e não tem como sair. Se você lembra da parábola do rico do Lázaro, é como aquele rico que está no inferno querendo que Lázaro molhe a ponta do dedo e refresque a sua língua, porque ele está em tormento. E há uma divisão. Depois que se fecha a porta, não há mais como adentrar os portões. Então Deus vai fechar a porta da graça um dia. E a igreja atrasada vai querer bater nela e não vai ter mais como. Então, quando você acordar, não há segunda chance, segunda oportunidade. Infelizmente, quem escreveu isso, quem criou essas histórias, Hal Lindsey, John Nelson Darby e outros mais aí, Edward Irving, que determinaram esse tipo de doutrina, né? Eles dizem que sistematizaram, na verdade eles criaram essas doutrinas, elas não são bíblicas e não vão funcionar. A igreja atrasada é quando não cumpre seu papel missionário, quando não está atenta para obedecer à vontade de Deus, não vive como se estivesse nos últimos dias. Isso não, esse negócio de Cristo voltar, desde que os pais dormiram, como Pedro diz, eu ouço isso e nada aconteceu. E a Bíblia diz que Cristo está às portas. Não é nem olhando para Israel, não é nem olhando para o Papa, que agora quer juntar o grupo dos 10 maiores países, do G10, e desse grupo tirar, né, um líder mundial para governar o planeta, para governar toda a humanidade. Não é nem olhando para isso, é sabermos que já estamos e já somos a igreja da última hora. Uma igreja que deve estar caracterizada pela sua vida piedosa, santa e prudente na presença do Senhor. A igreja da última hora deve estar preparada com azeite de reserva. Em primeiro lugar, cumpra a vontade do Senhor. Vive cada momento como se o Senhor estivesse chegando. Esse é o ponto positivo do pré-tribulacionismo. Você vive como se Cristo viesse daqui a 10 minutos, daqui a 1 minuto, daqui a 1 segundo. Você vive de modo santo e piedoso. Isso é muito bom. Se dedica a salvar vidas antes de que eventos e construções de templos, por exemplo. Você vai se preocupar mais, eu me preocupo mais com o amor ao próximo, como cuidar dos meus irmãos, do que em construir coisas, porque as coisas vão permanecer aqui, enquanto que aquilo que eu fizer pelos meus irmãos vão permanecer na eternidade. Isso é obras que o fogo não consome. Então seja uma igreja viva, uma igreja abastada do Senhor, uma igreja repleta de Cristo. Tá? E para nós concluirmos, é importante nós estarmos sendo a igreja que está sempre preparada. Né? Veja bem que à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo. Já quase meia-noite, o tempo está abreviado. Não durma, desperte-se, levante-se e prepare, reserve o azeite, não perca seu tempo. Não perca tempo com qualquer coisa, viva uma vida digna do Senhor Jesus. E aqui, para nós concluirmos a leitura do texto da parábola das 10 virgens, diz assim: mas as prudentes, no versículo 7, então aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque nossas lâmpadas se apagam. Veja bem que todas elas são igreja, mas é a igreja fiel e a igreja infiel. A igreja que eu faria agora uma alegoria entre a igreja Filadélfia e a igreja Laodiceia. Mas eu sei que não tem nada a ver, mas é somente para a gente alegorizar. Mas as prudentes responderam, dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem, comprai para vós. Então não vai ter tempo. Não vai ter tempo quando Cristo chamar a sua igreja, não vai ter tempo de você ir a lugar nenhum comprar. Vai se fechar a porta, e uma vez fechada a porta, não há segunda oportunidade. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas encontraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Depois chegando também as outras virgens, dizendo, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse, em verdade vos digo, não vos conheço. Nada pior do que Jesus dizer para nós que não nos conhece. Então seja a igreja viva, a igreja santa, a igreja que vive a última hora. A igreja que está sempre pronta para o retorno de Cristo, mesmo sabendo que primeiramente deve vir a apostasia e o anticristo. E que a tribulação vai vir. Mas seja a igreja que está sempre preparada para a iminência, mesmo que ela não aconteça de forma iminente, mas esteja preparado para o retorno de Jesus. Forte abraço.